Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para refletirmos, meditarmos na palavra do Senhor. E hoje, já que estamos bem próximos do Dia das Mães, eu escolhi o texto que fala especificamente de uma mãe que passou por uma situação muito difícil e o seu relato está em Êxodo capítulo 2. Eu vou me utilizar tanto do capítulo 1 como do capítulo 2, parte do capítulo 1 como do capítulo 2, mas para não me delongar, eu vou ler somente os primeiros versos de Êxodo 2, que diz assim: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Êxodo capítulo 6 vai nos dar o nome dela, que é Joquebede. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Essa história é realmente assim impressionante. Mais impressionante ainda ver as atitudes de Joquebede. Pensando um pouco nesse texto, eu quero destacar 3 coisas aqui que eu observei. E a primeira coisa que eu quero destacar é justamente essa situação, a realidade que Joquebede vivia. Porque, veja bem, Joquebede nasceu escrava. O povo hebreu ficou ali no Egito em regime de escravidão durante 400 anos. A geração de Moisés foi a última geração que nasceu escrava. Ou seja, a geração de Joquebede foi a penúltima geração. Ela nasceu na escravidão. Então, a realidade de Joquebede sempre foi uma realidade de sujeição, uma realidade de crueldade por parte daqueles que dominavam o povo hebreu. A realidade de Joquebede era uma realidade de medo. Porque vejam, e aí eu vou no capítulo 1 de Êxodo, quando lá vai narrar a história de Faraó, ordenando as parteiras, que eram 2, cujos nomes eram Sifrá e Puá, pelo que o texto deixa entender, elas eram as responsáveis por todos os partos que aconteciam ali entre os hebreus. E Faraó dá ordem para essas 2, para que qualquer menino que nascesse, ela os matasse. E diz o texto lá em Êxodo capítulo 1 o seguinte, de que elas temeram a Deus. Elas temeram ao Senhor, e por temor ao Senhor, elas não obedeceram ao comando de Faraó. Então pensa comigo, Joquebede vivia nessa situação de escravidão. Ela vivia nessa situação de sujeição. Ela sabia que os egípcios eram cruéis. Ela sabia que os egípcios não tinham misericórdia e nenhum apreço pelo povo hebreu. Ela tem um filho,
E diz-nos o texto que ela conseguiu esconder essa criança durante 3 meses. Só que depois de 3 meses começou a ficar impossível. Você imagina um local onde não tem eletricidade nenhuma. Silêncio absoluto. O único som que se ouvia, principalmente à noite, era dos animais. No máximo, caso houvesse alguma reunião familiar, se houvesse música, e mesmo assim era tudo ao vivo, né? Tudo com instrumentos ali. Silêncio absoluto. Qualquer choro dessa criança dava para ouvir longe. E as parteiras, ao não cumprir a ordem de Faraó, Faraó manda que o povo fizesse isso. A gente sempre vê nos filmes, né, os soldados indo lá e matando as crianças, mas quando a gente lê Êxodo capítulo 1, a gente vê que não foi uma ordem ao seu exército, mas foi uma ordem para o povo egípcio. Diz lá no verso 22 do capítulo 1, então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Ou seja, qualquer egípcio que encontrasse um menino recém-nascido tinha a autorização de Faraó para pegar aquela criança e jogar no rio. Matar aquela criança afogada. Essa era a realidade de Joquebede. E aí eu fico pensando se muitas vezes nós também não passamos por situações como essa, em que tudo ao nosso redor conspira contra. Joquebede não tinha onde esconder mais a sua criança. Você imagina se ela sairia de sua casa e se esconderia na casa de um outro hebreu? De jeito nenhum, porque aí, além daquela criança ser morta, ela não conseguir salvar a vida do seu filho, ela colocaria em risco a vida daquela família que estava escondendo ela. Você imagina se Joquebede poderia se esconder entre os egípcios? A própria ordem de Faraó já deixou claro que não. Não havia saída. Não havia onde se esconder. Não havia mais como ocultar aquela criança que estava crescendo, se desenvolvendo, tendo mais e mais necessidades e se tornando fácil de localizar. Joquebede se encontrava numa situação de grande dificuldade, em que ela precisava salvar a vida do seu filho e não sabia como. Muitas vezes nós nos encontramos em situações assim. Situações que nos sufocam, situações em que olhamos para um lado, olhamos para um outro, procuramos uma saída e não encontramos. E Joquebede estava naquela situação. Mas a segunda coisa que eu observo, além dessa realidade de Joquebede, foi a atitude dela. Perceba que Joquebede, o texto não diz, Êxodo capítulo 2, com todas as letras, Joquebede agiu por fé, Joquebede creu no Senhor. Não tem uma expressão dessa, mas não é de se imaginar que se duas parteiras tiveram a coragem de desafiar a autoridade de Faraó por temor ao Senhor, por crerem no Senhor, de que se elas fizessem o que o Faraó estava mandando, a mão do Senhor pesaria sobre elas. Se essas duas mulheres tinham essa certeza no coração, Joquebede não teria confiança no Senhor que ele poderia livrar o seu filho, conhecendo o Deus dos hebreus, sabendo quem esse Deus era? Então, sim, Joquebede olhou para um lado, olhou para o outro, viu a situação difícil que vivia, mas ela confiou no Senhor. Ela teve a ideia de pegar um cesto, preparar aquele cesto ali para que aquele cesto suportasse as águas do Nilo e colocou ali dentro o seu filho. Imagina Joquebede preparando aquele cesto, ali amarrando juncos, passando betume com todo cuidado para que a água não entrasse naquele cesto e aquela criança se afogasse. Imagina, enquanto Joquebede arrumava aquele cesto,
ela visualizando no seu coração a imagem do seu filho indo embora, a dor, as lágrimas corriam o seu rosto enquanto ela montava aquele cesto. A dor inundava a sua alma, mas ao mesmo tempo que aquela dor a tomava, ela sabia que não havia outro jeito, não havia outra solução, porque não havia com quem deixar, onde deixar, como esconder, não tinha outra maneira. E ela age com fé e com coragem. Ela literalmente entregou o futuro do seu filho nas mãos de Deus. Ela entrega o que ela tinha de mais precioso na sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Sabe? É exatamente isso. Joquebede, ao se encontrar em toda essa situação onde não há saída, ela lembra que sim, existia uma saída. E a saída era o Senhor dos Exércitos. A saída era o Todo-Poderoso. Joquebede não colocou aquela criança no Nilo, confiando de que o acaso o livrasse. Joquebede não colocou aquela criança naquele cesto para descer aquelas correntezas, confiando numa divindade das águas como os egípcios criam. Joquebede cria no Senhor dos Exércitos. Joquebede cria no Todo-Poderoso. E assim ela entrega o seu filho, não às águas, mas ela entrega o seu filho ao Senhor, colocando o futuro daquela criança nas mãos de Deus, sem saber o que poderia acontecer, mas crendo que se o Senhor estivesse ali junto com aquela criança, ela poderia ser salva. Paulo nos fala sobre isso, sobre esta fé e na ação de Deus, em Efésios capítulo 3, verso 20, quando ele nos diz que o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E é exatamente essa minha terceira reflexão, essa minha terceira observação nessa história. Aquele cesto poderia ter se aberto, mas o Senhor não deixou que aquele cesto se abrisse. As águas poderiam ter penetrado ali, pequenas falhas que Joquebede pudesse ter deixado, mas as águas não entraram naquele cesto. Crocodilos poderiam ter chegado ali e ter encontrado aquele cesto e ter destruído o cesto e ali ao mesmo tempo devorado aquela criança, e o Senhor não permitiu. Ou simplesmente aquele cesto poderia ter seguido sua viagem com tranquilidade, ido embora, e aquele cesto pacificamente correr as águas do Nilo, sem que ninguém encontrasse, e aquele neném morresse de sede ou de fome. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor honrou a fé de Joquebede. Joquebede não sabia o que ia acontecer com aquela criança. Joquebede não tinha ideia de que maneira o Senhor poderia salvar aquela criança. Ela só creu. Ela só entregou nas mãos de Deus e foi. E Deus fez muito além daquilo que Joquebede havia imaginado. Além daquela criança ser salva por ninguém menos do que a filha de Faraó, esta ainda, ao salvar a criança, faz com que a própria Joquebede, a própria mãe do menino, convivesse com ele e o amamentasse durante muitos anos. E ali ela pôde dar todo o seu amor, todo o carinho, tudo aquilo que ela sempre quis, em paz. O Senhor deu a ela em dobro, porque além de dar a vida do seu filho, que estava por um fio, permitiu que ela cuidasse dele, e ela sabia que aquele menino, infelizmente, teria que ser entregue à filha de Faraó, mas teria do bom e do melhor, teria a melhor educação do seu tempo, e acima de tudo, o mais importante, aquele menino estava salvo. Então, nessa breve reflexão,
São essas três coisas que eu vejo, que sim, muitas vezes nos vemos cercados por situações que nos afligem, cercado por situações em que olhamos para um lado, para o outro, para cima e para baixo, não há escapatória. Mas aí nos lembramos de que sim, há escapatória, e a escapatória é o Senhor. O Senhor é fiel, Ele não nos abandona, Ele está sempre do nosso lado, a sua mão poderosa está sempre junto a nós, nos defendendo, nos guiando, nos orientando. E aí, quando agimos por fé e confiamos inteiramente no Senhor, e nos submetemos a Ele, e vivemos de maneira que o honre, não cedemos às tentações, não cedemos às provocações da vida, por mais doído que esteja o nosso coração, por mais dolorosa que seja a situação, o Senhor está conosco e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, hoje, que estamos bem próximo do Dia das Mães, que toda essa situação de Joquebede, principalmente a sua fé, nos sirva de inspiração e nos lembremos de que para Deus não há impossíveis. Se estivermos no centro da sua vontade, se estivermos no centro do seu querer, se estivermos alinhados com Ele, num só pensamento, se a nossa vontade for fazer a vontade do Senhor, se os nossos desejos forem o desejo do Espírito Santo, o Senhor nos dará a solução. O Senhor nos entregará a vitória. Que Deus nos abençoe e desde já, a você, mamãe, que estiver me assistindo, parabéns pelo Dia das Mães. Um grande abraço.